Um defeito de cor. Capítulo 2. Continuação. O padre. O padre notório chegou pela praia, carregado na cadeirinha do senhor José Carlos. Assim a Ana Felipa ordenou que todos os escravos da casa estivessem de pé na varanda, esperando para se colocarem sob as ordens dele. Devíamos também pedir a bênção, provando que não éramos mais uns pagãos selvagens. E, quando ele nos desse a mão para beijar, não beijar de fato, apenas fingir. Foi o que fizemos, mas, mesmo assim, após cada bênção, ele limpava a mão na batina. Quando acabamos, ele disse que estava com calor e pediu água fresca, que o Sebastião serviu, equilibrando o copo em uma rica bandeja de prata, para ele e para o moço que o acompanhava, Gabriel, um rapazola que estudava para ser padre. Eu nunca tinha visto um padre de perto, e não imaginei que eles pudessem ser tão novos e bonitos. Ao contrário do padre que eu tinha visto de longe, chegando de barco à Ilha dos Frades, que era velho e gordo, a barriga saliente debaixo da roupa toda preta, inclusive o chapéu. O padre notório usava batina castanha feita de um tecido leve, que brilhava e acompanhava os passos dele, amarrada na cintura por um cordão comprido, também castanho. Em vez de sapatos, usava sandálias abertas que mostravam pés muito finos, de dedos longos, com a pele clara parecendo tão macia quanto a das mãos. A cabeça estava coberta por um enorme chapéu de palha e, no pescoço, tinha pendurado um grosso cordão de ouro com um crucifixo de madeira. O Gabriel, o estudante de padre, estava vestido como gente comum e era mais jovem ainda. Talvez tivesse uns 15 ou 16 anos, não muito mais do que isso, e parecia uma moça de tão bonito e delicado. Era magro e bastante alto para a idade, a pele muito branca, os olhos azuis, como os da sinhazinha Maria Clara. E também tinha a mesma cor de cabelo de milho. Depois que se refrescaram, o Sebastião foi com eles até o quarto da sinhá Ana Felipa, onde ficaram de conversa o resto da tarde, com a Antônia entrando e saindo a toda hora para ver se precisavam de alguma coisa. Mas, na verdade, era por curiosidade mesmo. Não sabíamos que ele estaria acompanhado, e a sinhá tinha mandado ajeitar apenas um quarto. O padre notório preferiu que continuasse assim, que apenas fosse colocada mais uma cama, pois queria ter o rapaz sempre por perto, para ajudá-lo a refrear os arroubos da juventude, pois não se devia dar oportunidade para que fosse desperdiçada uma vocação. Fomos dispensados logo após o jantar, mas o Sebastião e a Antônia dormiram na cozinha da casa grande, junto com a Rita, e depois nos contaram que o senhor José Carlos e as visitas ficaram acordados até tarde, na sala, conversando e bebendo vinho. Na manhã seguinte, o padre notório convocou todos os escravos da casa e avisou que, a partir daquele dia, rezaríamos pela sinhá e pelo filho dela, que antes de começarmos os trabalhos, deveríamos nos reunir na sala e rezar 10 ave-marias, 10 Pai Nossos e 10 glórias ao Pai, e que ele faria o mesmo com os outros escravos antes de eles irem para os seus postos, no baleeiro ou na plantação. Depois dos 2 turnos de reza, na casa grande e na senzala, o padre notório e o seminarista Gabriel ainda rezavam um terço com a sinhá e a sinhazinha, que, de início, não queria se levantar tão cedo, mas teve que ceder, mesmo de má vontade. Acabado o terço, a sinhá era carregada até a varanda, onde fazia companhia para as visitas, para tomar ar fresco e conversar. Eu gostava de ficar por perto e torcia para que a sinhazinha quisesse brincar na varanda também, pois, apesar de não entender muitas das coisas que eles falavam, nem sempre em português, o que eu entendia já fazia valer a pena. Comentavam sobre livros que tinham lido, falavam de lugares no estrangeiro para onde já tinham viajado, das festas da capital,
das coisas que aconteciam na corte. O senhor José Carlos às vezes participava dessas conversas sobre a corte, e fiquei sabendo que eles não gostavam do governo estrangeiro, o português. Queriam que o Brasil fosse governado por um brasileiro, e que, em muitos lugares, já havia lutas para que isso acontecesse. Depois do almoço, todos se retiravam. Para a sexta, e só a Sinhá não se levantava mais, embora estivesse recobrando as forças. Estava muito mais animada com o seu estado, que parecia ir a termo daquela vez. Ela tinha encomendado enxoval em São Salvador, e quase todo dia chegavam peças novas, principalmente roupas e mantas, umas mais lindas que as outras. E também enfeites para o quarto e toalhas, que eram benzidos pelo padre Notório, antes de serem guardados na cômoda. Depois da sesta, as visitas saíam para caminhar pelas redondezas, e às vezes o padre nem vestia roupa de padre. Estavam maravilhados com a região e sempre comentavam sobre as frutas maduras colhidas no pé, os riachos aprazíveis, as praias nas quais não se via viva alma, um paraíso de Deus na terra. Em uma das tardes, enquanto eu e a Sinhazinha tínhamos aula com o Fatumbi, o Tico e o Hilário seguiram os dois, e quando voltaram para casa, estranhamente ficaram pela cozinha, rodeando a Esméria, sinal de que queriam contar alguma coisa. Percebendo isso, a Esméria disse que não queria saber das maledicências, pois se o senhor José Carlos, assim a Ana Filipa ou o capataz Eufrásio ouvissem os meninos fazendo fuxico, ia mandar cortar a língua dos dois para que nunca mais se intrometessem na vida dos outros. Eles então disseram que nada falariam sobre o que tinham visto os padrecos fazendo, os dois nuzinhos no riacho, e saíram correndo, com a Esméria no encalço deles, dizendo que estavam loucos em insinuar uma blasfêmia daquelas e que não ousassem repeti-la a mais ninguém. No dia seguinte, ficamos sabendo que a notícia se espalhara entre os pretos da senzala grande e que, na reza matinal, tinha sido difícil para o capataz controlar o riso deles, sendo que alguns até se recusaram a participar de culto feito por gimbandas. A Esméria me explicou que gimbanda, em língua de preto de Angola, era homem que gostava de homem em vez de gostar de mulher. O padre Notório percebeu o acontecido e naquele dia mesmo comunicou assim a Ana Felipa que estava na hora de ir embora, pois tinha compromissos na capital, que treinariam os pretos para continuarem puxando a reza todas as manhãs e que, depois do resguardo, a própria Sinhá poderia se encarregar disso. Desavisada e gostando de ter companhia para conversar, ela pediu que ficasse apenas mais uns dias, pelo menos até a festa de São José, de quem era devota e para quem ia libertar um escravo. A Antônia comentou que fazia 4 anos que a Sinhá não organizava tal festa. O último liberto tinha sido o preto Dandão, um dos primeiros escravos do pai do senhor José Carlos, que o chamava de senhorzinho e já estava tão acostumado a ser escravo que não queria ser liberto. Achavam que ele tinha morrido de desgosto 3 dias depois de receber a carta, entendendo a liberdade como um castigo por algo que tivesse feito, e não como um presente ou um direito. No ano seguinte, acreditando que o Dandão tinha desfeiteado a bondade dela, a Sinhá não quis fazer nada e apenas reuniu os escravos da casa para rezar um terço. Nos outros 2 anos, ela esteve sempre de cama, porque ficava pejada na mesma época. O padre Notório concordou em ficar por São José, santo que ele muito apreciava, e, passando por cima das pequenas insubordinações, começou a ensaiar com os escravos da senzala grande uma música de louvor para ser cantada durante a festa. O dia de São José era dia de guarda, quando ninguém podia trabalhar, e para o almoço dos escravos teria até carne seca. Eu não sabia o que os escravos da senzala grande comiam, porque eles mesmos preparavam sua comida por lá, mas com certeza era diferente da nossa.
Podíamos comer o que sobrava das refeições da família, pois a Esméria sempre exagerava na quantidade. A sinhá quase não aparecia na cozinha e o senhor não se importava com esse tipo de coisa, ou não tinha noção de quanta comida se preparava naquela casa, se para 3 ou para 12 pessoas. A Esméria achava que ele até desconfiava, mas não dizia nada, e nisso ele era bom. Aliás, naquela época, ela achava que o nosso dono era boa pessoa, mesmo metido em sem-vergonhices arrumadas pelo capataz Eufrásio ou por outros homens de confiança, e deitando-se com as pretas da senzala grande. Mas a maior expectativa da festa, muito mais do que a comida, era a alforria. Todos queriam saber para quem seria dada, e a sinhá disse que só revelaria no dia da festa, que não adiantava nada bajulá-la porque não se deixaria enganar por preto dissimulado, pois se lembrava muito bem das faltas, dos desserviços e da ingratidão de cada um. Quase sempre a alforria era dada para um dos pretos da casa, e todos estavam apostando que daquela vez seria para a Esméria. Ela tinha sido escrava do pai do senhor José Carlos, chegada de África ainda mocinha, e estava na fazenda havia mais de 40 anos. Eu ficaria feliz por ela, que já tinha até começado a fazer planos, mas preferia que ficasse, por ser para mim a mãe ou a avó que eu não tinha mais. Perguntei por que nunca tinha se casado, e ela me disse que não adiantava muito se casar em uma situação como a nossa, porque, conforme o querer dos senhores e das sinhás, o casal vivia junto ou era separado com a venda de um deles, ou dos dois, para pessoas diferentes. O natimorto. 3 dias antes da festa, no meio da noite, a Antônia entrou apavorada na senzala pequena, pedindo a ajuda da Esméria e da Maria das Graças, porque o filho da sinhá estava nascendo. O Sebastião, que também passava as noites na casa grande, já tinha saído para buscar a aparadeira na vila de Itaparica. Eu também quis ir para a casa grande, e a princípio a Esméria não queria deixar, mas depois achou que era melhor, que eu podia fazer companhia à sinhazinha Maria Clara, mantendo-a no quarto. O que não foi nada difícil, pois ela apenas acordou com um dos gritos da sinhá e logo em seguida voltou a dormir, dizendo que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Aproveitei para deixar a porta aberta e observar o movimento. O senhor José Carlos estava na sala, andando de um lado para o outro com um copo de bebida nas mãos, acompanhado pelo padre Notório. De vez em quando o padre largava o copo e se ajoelhava diante do oratório, onde quase já não havia mais espaço para os santos, de tanta vela acesa. A casa também estava muito iluminada, com todos os lampiões acesos, inclusive os do lado de fora, onde a movimentação dos pretos da senzala grande também já tinha começado. Alguns iniciavam os trabalhos do dia, outros rezavam, e outros, curiosos, queriam apenas saber o que estava acontecendo. No quarto, a sinhá berrava para que salvassem o filho dela, que nem se importava em morrer, desde que o filho sobrevivesse, e não havia quem conseguisse acalmá-la. O senhor estava impaciente, porque a aparadeira demorava a chegar e, pelo andamento das coisas, não havia tempo de mandar buscar médico na capital. A todo momento, as mulheres entravam no quarto carregando tinas com água quente e panos limpos, e saíam com tudo sujo de sangue. Eu me lembrei dos abicus que comiam as cabeças das mães quando nasciam, e rezei para que os meus santos e os da sinhá, para que isso não acontecesse com ela. Para mim, era mais do que certo que ela tinha jeito para atrair abicus, mas eu nunca poderia dizer isso a ela, que, além de não acreditar, ainda mandaria me castigar por estar professando bruxarias de pretos. Quando a aparadeira chegou, já era tarde. Mas, em qualquer momento que ela tivesse chegado, seria tarde, porque a criança estava morta dentro da sinhá havia muitos dias. A aparadeira sabia disso pelo jeito
como o inocente estava quando nasceu, e ela já tinha visto antes casos em que o corpo da mãe demorava a acreditar que o corpo do filho estava morto, e que seria desse jeito que o poria no mundo. O pior era quando isso não acontecia e danava tudo lá dentro, morrendo a mãe e a criança. No caso da Sinhá, era um menino que, mesmo se ainda tivesse vida ao nascer, não teria sobrevivido por estar muito mal formado pelo adiantamento da boa hora. A paradeira passou o resto da noite na casa e, antes de ir embora, explicou às mulheres como cuidar da Sinhá, que estava fraca pela perda de sangue e precisaria ter comida de resguardo e muito repouso, sem aborrecimentos. Disse também que se ela não desse mostras de se recuperar, era para chamar um médico da cidade, porque ela só entendia de nascimentos, o que já não era mais o caso. O senhor José Carlos, ao saber do acontecido, sumiu na escuridão da noite e não apareceu nem para almoçar no dia seguinte. O Tico me contou que a preta verenciana, com quem ele costumava se deitar de vez em quando, também tinha sumido da senzala grande, depois de ser acordada pelo capataz Eufrásio. O padre Notório e o seminarista Gabriel ficaram ao pé da cama da sinhá Filipa durante toda a manhã, enquanto ela alternava momentos de profundo desespero com outros em que nem dava por si. Quando então eles puxaram o terço e obrigaram as pretas a acompanhá-los. A sinhazinha Maria Clara passou o dia normalmente, como se nada tivesse acontecido, e nem teve curiosidade de saber como a sinhá estava passando. No fim da tarde, eu vi o caixãozinho branco sair. O anjinho tinha passado o dia todo na sala, rodeado de muitas velas. Vi o cortejo de longe, porque a Esméria mandou que eu me afastasse da casa e levasse a sinhazinha Maria Clara, para ela não ficar impressionada, serviço para o qual também chamou o Tico e o Hilário, que já tinham sido perdoados pelo acontecido na mata. Mas não adiantou muita coisa se a intenção era poupar a sinhazinha, porque, como eles tinham visto a criança, ela estava curiosa para saber como era. No início, eles não queriam falar, mas ela os obrigou e acabamos sabendo que a criança não tinha nem pele, nem olhos, nem nada, e que tinha um buraco bem no alto da cabeça, sem cabelo, parecendo mais uma assombração coberta de sangue. A sinhazinha perguntou se eles já tinham visto a assombração, e eles disseram que sim, que viam sempre no meio dos matos e não tinham medo. Ela disse que também não tinha medo, e que qualquer dia queria ir com eles para o meio do mato caçar assombração. Eles corrigiram, dizendo que as assombrações não apareciam durante o dia, só à noite, e a sinhazinha disse que então assim seria, que qualquer noite era para baterem na janela que nós iríamos para o mato com eles, para ver se eram mesmo corajosos. Os meninos diziam que eram corajosos, e ela repetia que duvidava. O caixãozinho branco deixava a sala nos braços do Sebastião, erguido pelo Notório e pelo seminarista Gabriel, que segurava uma panela de alça comprida, improvisada como defumador. Atrás deles iam o capataz Eufrásio, com alguns dos seus homens, e as pretas da casa, menos a Antônia, que ficou fazendo companhia à sinhá. Elas tinham rosários nas mãos e um pano preto cobrindo as cabeças, e pareciam rezar. Olhando o cortejo, eu me benzi e dei um beijo no meu pingente de Ibeji, sentindo grande tristeza ao me lembrar de tanta gente que já tinha visto morrer em tão pouco tempo. Primeiro o Cocumo, depois a minha mãe, a Taiwo e a minha avó. Afora todos os outros que não eram da família, todos os que tinham sido atirados ao mar para virar comida de peixe. Fiquei com o estômago embrulhado e vomitei. O Tico disse que eu era fraca e que estava até vomitando de medo de ir com eles para o mato caçar assombração. Eu nem respondi. Havia um silêncio muito grande dentro de mim e ao meu redor, onde nem os passarinhos cantavam, nem o vento piava,
nem as ondas batiam. Nada, nada, nada. O pequeno cortejo pegou a praia, na direção da igreja do povoado, e sumiu por trás dos coqueiros. Eu fiquei olhando o nada, com vontade de também fazer nada, mas me levantei e saí caminhando em direção à água, o que ninguém percebeu. Sentada na areia, fiquei olhando o mar e chorando todas aquelas mortes que pareciam estar dentro de mim, ocupando tanto espaço que não me deixavam sentir mais nada. Os olhos ardiam com as lágrimas salgadas, como se fossem mar também, e senti uma solidão do tamanho dele, do tamanho da viagem da África até o Brasil, do tamanho do sorriso da minha mãe quando estava dançando, do tamanho da força com que a Taiwo segurava minha mão enquanto observávamos o riozinho de sangue do Kokumo. Eu ainda não tinha chorado por eles, e só fui parar quando, tarde da noite, a Esméria voltou do povoado e sentiu minha falta, indo procurar em todos os lugares onde sabia que eu gostava de ficar. Ela se sentou ao meu lado e me chamou de sua menina, puxou minha cabeça de encontro ao quente peito dela e me embalou com cantigas da África. Então cantou até que eu dormisse, como naquele dia em que a minha mãe dormiu para sempre no quente do colo da minha avó, em Savalo, ou como no dia em que eu e a Taiwo dormimos no barracão, embaladas nos braços de Naná e de Iemanjá.